A gente sabe que é uma responsabilidade muito grande, uma responsabilidade difícil. Eu diria que a gente tem vivido alguns momentos de aflição, por perceber um conjunto de problemas muito grandes que a população vive no seu dia a dia e que a gente não consegue resolver tudo na velocidade que a gente gostaria. Por outro lado, eu confesso que eu me surpreendi com a situação financeira de Brasília. Eu não imaginava que a situação fosse tão grave como encontramos, um desequilíbrio muito grande para uma unidade da federação que sempre teve uma situação de muita comodidade, de muito conforto em relação a recursos financeiros. Nós estamos agindo de forma bastante decidida, nós tivemos uma postura bastante austera nesse período, tivemos que reduzir quase 4.000 cargos comissionados de livre provimento, o que resultou no primeiro semestre numa economia de mais de 56 milhões de reais. Nós tivemos que apertar muito o custeio da máquina, e naquilo que não é despesa obrigatória, a gente conseguiu reduções significativas, como publicidade, como gasolina, como aluguel, como frota de veículos, como viagens, como contratação de consultorias. Mas tem alguns custeios que são obrigatórios e que são bastante volumosos, como o custeio da saúde, da mobilidade urbana, da educação, da limpeza urbana. Por outro lado, nós encontramos um orçamento completamente artificial. Um orçamento que teve a sua receita superestimada. Para você ter uma ideia, o governo previu um aumento, um crescimento de 14% da receita, e todo mundo sabe que a gente está num ambiente de estagnação econômica, portanto, essa previsão ela não se realizou, e ela já foi feita artificialmente, e uma despesa subavaliada. Para você ter uma ideia, uma previsão de pouco mais de 16 bilhões de reais para pagamento de pessoal, quando a gente sabe que vai precisar de algo em torno de 19 bi para pagamento de pessoal. Além disso, nós assumimos o governo com uma dívida imensa para trás. Então, nós estamos fazendo aqui um esforço enorme. Eu acho que, desse ponto de vista, nós tivemos um semestre vitorioso, de ter conseguido chegar até aqui sem atrasar salário. Pagamos os salários atrasados do governo passado, 13º, férias, horas extras, e conseguimos manter os salários em dia. Tivemos que remanejar recursos orçamentários da rubrica de investimentos da fonte 100 para o pagamento desse custeio, mas também conseguimos, que foi uma grande vitória no primeiro mês do ano, acho que fomos o único governo que conseguimos isso, liberar 567 milhões de reais do Banco do Brasil para investimentos. Desse total, 284 milhões já liberados, o que nos permitiu algumas obras importantes. Nós estamos iniciando essa semana o asfalto com qualidade em várias cidades de Brasília. Nós estamos fazendo a infraestrutura externa do Parque do Riacho 2, o que nos permitiu já entregar 1.152 habitações, apartamentos. Nós já iniciamos a obra de infraestrutura do Sol Nascente. Nós já entregamos 11 creches prontas, conveniadas. Nós já iniciamos a obra da estação de tratamento de água de Corumbá 4, e estamos com vários outros investimentos aí, digamos assim, na agulha. Temos o trevo de triagem norte que está no BNDES e vários outros que devem ocorrer ao longo dos próximos meses. Eu entendo que algumas críticas dos aliados são procedentes. Acho que a crise que a gente encontrou foi tão grave, ela nos tomou tanto tempo, nós tivemos que nos concentrar tantos esforços, em buscar alternativas de redução de despesa e de aumento de receita, que esse núcleo acabou se fechando bastante, e nós consideramos que as críticas dos aliados foram justas. Nós estamos abrindo o Conselho Político e estamos conversando,
com os partidos políticos, ouvindo mais os partidos políticos. A deputada Celina Leão foi muito importante para o governo, para Brasília, nesse primeiro semestre. Algumas das medidas importantes que aprovamos na Câmara Legislativa, que serão importantes para esse ano, já foram importantes para esse ano, e que serão importantes no ano que vem, tiveram o apoio da deputada Celina Leão. Então eu não tenho queixa da deputada Celina Leão e tenho uma boa relação com a deputada Celina Leão. Jamais gravaria uma conversa entre deputados ou entre qualquer tipo de pessoa. Quem me conhece, conhece minha história, conhece a história das pessoas que trabalham comigo, sabe que isso não tem fundamento algum. Agora, hoje em dia, com os recursos tecnológicos que temos, que qualquer celular grava qualquer tipo de conversa, uma conversa com mais de 20 pessoas na sala, com 11 deputados, alguns secretários, vários assessores, qualquer um, por motivos diversos, pode ali gravar uma conversa no celular e passar, vou colocar isso hoje nas redes sociais. Mas é muito importante registrar o que se conversou ali. Foi um momento em que eu convoquei os deputados para falar desse cenário econômico de Brasília e de algumas medidas que nós estávamos encaminhando para a Câmara Legislativa e que apresentamos resumidamente para os parlamentares naquele momento, antes de fazê-lo oficialmente para a imprensa numa entrevista coletiva. O ambiente foi esse, não tem nada mais do que isso, ou seja, foi uma conversa normal que alguém gravou e com claro objetivo de tentar indispor a Câmara Legislativa com o governo de Brasília. E é claro que nós não tínhamos menor interesse nessa indisposição com a Câmara Legislativa. Como o nome já diz, a lei de diretrizes orçamentárias define diretrizes para os próximos anos, para o próximo ano. O que nós vamos avaliar, como você disse, é um conjunto muito grande de emendas, nós vamos avaliar ponto a ponto. É claro que com a capacidade financeira que nós temos hoje, a nossa capacidade também de contratação de servidores públicos é limitada. E é claro que é um compromisso nosso buscar, na medida do possível, a substituição de servidores temporários por servidores concursados, terceirizados por concursados. Mas isso terá que ser avaliado de acordo com a capacidade do governo, especialmente em relação aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós estamos atuando em várias frentes. Nós temos uma frente, por exemplo, de negociação com o governo federal. O governo federal, quando o Congresso Nacional aprovou o Fundo Constitucional, ele diz que nós temos direito a um percentual da receita corrente líquida realizada. Quando o orçamento é feito, essa dotação é feita por uma previsão da receita corrente líquida. E ao longo dos últimos anos, essa receita corrente líquida realizada sempre foi maior do que o previsto. Isso dá direito ao Distrito Federal de um percentual, de uma correção desse percentual. Isso lá atrás, durante 2 anos, isso foi reconhecido pelo governo, que repassou uma quantia a mais do que tinha sido a previsão inicial. Então nós fizemos esse levantamento. Na verdade, quem fez esse levantamento, quem fez essa provocação ao governo, foi o deputado Vasni, através de um trabalho realizado pela Comissão de Economia, Orçamento e Finanças da Câmara Legislativa. Os técnicos da Secretaria de Fazenda analisaram junto com a Procuradoria e perceberam que efetivamente a Câmara tinha razão e nós temos direito a esses recursos. Nós já encaminhamos isso ao Ministério da Fazenda. Os técnicos da Secretaria de Tesouro informalmente já reconheceram que ali há sustentação legal e nós estamos numa negociação política com o governo federal, no sentido que ele nos repasse, ainda que parceladamente, esses recursos. O deputado Rogério Rosso nos pediu esse material. Esse é o material da nossa negociação com o governo federal, é o levantamento do cumprimento adequado do Fundo Constitucional, que nos garantiria um repasse a mais de 1,3 bilhão. São os empréstimos, os pedidos de empréstimos que precisam ser autorizados
pelo governo federal e que estão na Secretaria, no Ministério da Fazenda, aguardando a autorização do ministro Levi para novos investimentos que são importantes em Brasília. O que a gente tinha que enviar nesse sentido, já enviamos. Tem duas coisas que precisam ser corrigidas com o apoio da Câmara Legislativa. Primeiro, a taxa de limpeza pública. Hoje nós gastamos 400 milhões de reais com a limpeza pública e arrecadamos 109 milhões. Ou seja, o governo paga para arrecadar e muitas vezes paga para arrecadar o lixo de grandes empresas, de grandes supermercados, de grandes instituições. Isso não tem cabimento. Quem está pagando isso é o cidadão. Então nós temos que corrigir isso. E essa é a nossa ideia, encaminhar a revisão da TLP. E no caso do IPTU, a nossa proposta é de atualização do valor venal. Nós temos em Brasília menores taxas de IPTU, índices de IPTU do Brasil. E o valor venal está desatualizado. A nossa proposta de discutir com a Câmara é de ir atualizando progressivamente esse valor venal. Por outro lado, a própria atualização do tamanho dos imóveis. Tem gente que hoje mora num imóvel de 500 metros quadrados e paga IPTU sobre um imóvel de 80 ou de 100 metros quadrados, 150 metros quadrados. Então essa atualização é importante. Nós não estamos propondo aumentar a alíquota, apenas fazer uma revisão no valor venal desses imóveis. Basta ver a situação que a gente pegou e a situação que está hoje. A gente pegou Brasília com salários atrasados, com 13º, com horas extras atrasadas, e não foi fácil colocar isso em dia. Qual foi o governo que em 6 meses entregou 1.152 apartamentos? Que nós pegamos eram prédios que já tinham sido, obras que tinham sido iniciadas no governo passado. Justiça seja feita, mas faltava a obra de infraestrutura externa e que nós fomos buscar os recursos e conseguimos. Entregamos 11 creches. A gente sabe que o Sol Nascente é a comunidade mais carente de toda a América Latina. Em menos de 6 meses nós iniciamos a infraestrutura do Sol Nascente. Tivemos que fazer algumas remoções para poder a infraestrutura passar por ali. Aprovamos medidas importantes na Câmara Legislativa que permitiram o governo aumentar a arrecadação e cumprir seus compromissos até aqui. Nós já entregamos quase 1.000 escrituras. No outro sábado, sem ser esse o próximo, já vou entregar mais de 500 em Santa Maria. Vamos entregar mais de 20.000 escrituras até o final desse ano. Nós já registramos metade da cidade de São Sebastião, estava parada há anos. Nós registramos metade, vamos poder entregar 7.000 escrituras em São Sebastião. Nós já mandamos para registro em cartório a cidade do Paranoá. Isso é uma reivindicação de anos da população. Nós já aprovamos 3 condomínios no Complan e estamos mandando para registro em cartório nas próximas semanas, que vai permitir a Terracap fazer a venda direta desses terrenos. Isso tudo no prazo de 6 meses. Portanto, a entrega assim agora. Nós tivemos que reduzir, por exemplo, o verba de publicidade, reduzir radicalmente. E isso impede que o governo também mostre mais as suas ações. Governador, o governo sofreu na Justiça uma derrota, a queda da liminar que permitiu que o governo não pagasse o centro administrativo. Com essa derrota, o senhor pretende ocupar o centro administrativo e quando? Primeiro, vejam bem, o governo não sofreu derrota porque o governo não era parte nessa ação. Essa foi uma parte do Ministério Público que entrou com ação na Justiça e a liminar proibia o governo de Brasília de fazer qualquer pagamento do centro administrativo. A derrubada da liminar não indica que nós somos obrigados a pagar. Não, nós não estamos proibidos de pagar. E nós estamos em negociação com o centro administrativo e temos todo o interesse em resolver os obstáculos jurídicos para que possamos nos mudar rapidamente para o centro administrativo. Nós conseguimos aprovar na Câmara Legislativa
o empréstimo, né, de 594 milhões de reais, a mudança do agente financeiro. Nós retiramos as cláusulas suspensivas, portanto, o metrô está pronto para promover a licitação. Então, a informação é que até o final de julho ou no mês de agosto, nós estaremos com o edital de licitação pronto para fazer a licitação e selecionar as empresas que farão a expansão do metrô em Samambaia, em Ceilândia e até o início da Asa Norte. Se tudo correr bem, é bem possível que no primeiro semestre do ano que vem a gente possa iniciar as obras. Os problemas da saúde são inúmeros, vêm de décadas e são extremamente complexos. Ninguém vai resolver o problema da saúde num governo. O que é possível fazer é melhorar o atendimento de saúde prestado à população. Nós estamos estudando com profundidade essa questão. Brasília tem um problema sério, que é a menor rede de atenção primária do Brasil. E um modelo hospitalocêntrico, ou seja, um modelo todo focado nos hospitais, o que faz com que qualquer cidadão, com qualquer tipo de problema, de uma unha encravada, um braço quebrado, uma dor de cabeça, uma diarreia ou um problema neurológico, essa pessoa vai bater no hospital e vão disputar o atendimento. E muitas vezes a reclamação nas urgências e emergências se dá por aquelas pessoas que utilizam as pulseiras verdes e azuis, que são as de menor gravidade, que, em tese, deveriam ser atendidas pela atenção primária e ter se resolvido o seu problema pela rede de atenção primária, o que não precisaria buscar os hospitais. O problema é que com essa crise financeira que a gente herdou e com a impossibilidade de aumentar gastos com o pessoal, a gente também fica com limitações de ampliar essa rede de atenção primária. Temos que buscar para isso outras alternativas. Agora, por outro lado, então, nós queremos ampliar o debate com o Conselho de Saúde, que será reeleito agora renovado a partir do dia 24 de julho. Nós estamos esperando as decisões do Conselho, da Conferência de Saúde, e nós estamos, claro, que fazendo avaliações internas no âmbito do governo para apresentar o que, no nosso entendimento, deve ser um melhor modelo de organização da saúde. A PPP é uma alternativa de fazer investimentos que serão bons para Brasília, investimentos feitos pela iniciativa privada, ou investimentos próprios da administração pública para ter uma utilização também, para ofertar um serviço de melhor qualidade. Mas é claro que qualquer tipo de parceria ou concessão que eventualmente possa ser feita no Parque da Cidade, uma condição é a entrada gratuita, absolutamente gratuita. Mas vejam bem, o que a gente imagina, por exemplo, em relação ao Parque da Cidade? No Parque da Cidade você tem vários restaurantes, você tem o pavilhão de exposições do Parque da Cidade, você tem aquele parque a Nicolândia e você tem a piscina de ondas fechada. Ora, se você consegue um empreendedor competente que você dê as condições para que ele possa explorar, que ele possa alugar os diversos restaurantes que tem, o pavilhão de exposições do Parque da Cidade, então, e em contrapartida possa recuperar a piscina de ondas, possa oferecer um conjunto de eventos gratuitos para a população da cidade, possa fazer uma manutenção adequada do parque, mantendo os banheiros limpos, renovando os banheiros, toda a infraestrutura de acolhimento da cidade. Qual é a diferença disso ser administrado pelo governo ou ser administrado pela iniciativa privada? O que é importante para a população é que ela tenha um parque gratuito e de boa qualidade, com oferta de serviços de boa qualidade. Então é essa proposta que a gente vai fazer, e vai fazer isso debatendo com a cidade, discutindo com a cidade, dialogando com a cidade, para construir o que seja melhor para a cidade. Porque só tem sentido a gente fazer isso se ofertar um serviço melhor para a cidade. O
legado que eu espero poder deixar para a cidade é uma cidade bem melhor do que recebi, com todos os indicadores da área social, com a saúde melhor, com a educação melhor, com Brasília ocupando melhores indicadores em âmbito nacional na área de educação. É uma cidade que valorize a cultura, que valorize o turismo, que seja um polo de ciência e tecnologia. O que eu tenho convicção que a população espera de nós não é nenhuma grande obra, o que a população espera é uma cidade melhor. E ela tem direito a isso. Então, todo o nosso esforço, toda a nossa dedicação é no sentido de entregar uma cidade melhor. E uma cidade que entenda que para um novo modelo de desenvolvimento, que possa ser referência para o país, nós temos alguns pilares fundamentais: educação, cultura, ciência e tecnologia e meio ambiente. São essas vocações que farão de Brasília, que farão Brasília inaugurar um novo modelo de desenvolvimento. Se eu tiver semeado as primeiras sementes para isso, eu me sentirei muito feliz com a minha cidade.